Olá, galerinha, aqui é o professor Olavo. Juntos nós iremos dar início a uma série de vídeos sobre substâncias e misturas. Vendo como esse conteúdo é um pouco vasto, eu irei dividir ele em partes. Hoje nós iremos aprender a parte 1, que é onde fala especificamente sobre substâncias orgânicas. Mas em vídeos posteriores nós iremos aprender também sobre substâncias inorgânicas e sobre misturas. Lembrando que esses vídeos são produzidos especialmente para os alunos dos primeiros anos da Escola Estelita Timóteo. Pessoal, o que seria exatamente essas substâncias orgânicas? Vejam bem, antigamente se tinha muita confusão sobre o que de fato eram as substâncias orgânicas. Chegou uma época em que todos pensavam que as substâncias orgânicas só poderiam ser naturais. Ou seja, elas só poderiam ser produzidas, sintetizadas dentro dos organismos vivos, sejam os animais ou vegetais. Mas isso não é verdade, pois também existem as substâncias orgânicas que não são naturais, como as substâncias orgânicas sintéticas, que são aquelas que podem ser produzidas sem ser através dos seres vivos. Como, por exemplo, o que Friedrich Weiler fez em sua experiência, onde ele, através de um experimento, reagiu dois compostos inorgânicos, como o cianeto de prata e o cloreto de amônio, e deu origem à ureia. E a ureia era um composto orgânico natural. Então, com isso, dá para a gente entender que os compostos orgânicos eles podem também ser reproduzidos através de organismos não vivos, ok? Contudo, existem dois tipos de substâncias orgânicas, as naturais, que são aquelas encontradas livremente na natureza, como o petróleo, ou os polímeros naturais, entre outros. E também as substâncias orgânicas sintéticas, que são essas produzidas através de forma artificial, onde o ser humano aprendeu a manipular a química, a matéria e produzir produtos para suas necessidades, tais como os plásticos, os remédios, a borracha sintética, o PVC, entre outros. Contudo, hoje em dia, o que a comunidade científica, o que os químicos aceitam como substâncias orgânicas, são aquelas que sejam formadas pelo elemento carbono. Sim, pessoal, pelo elemento carbono, C maiúsculo da tabela periódica. É o elemento mais abundante do nosso planeta. Então, ele sempre que tiver em fórmula estrutural o elemento carbono, é a substância orgânica. É uma substância orgânica, simples assim. Pessoal, se assim podemos falar, um tipo bem especial de substâncias orgânicas são os polímeros naturais, que está basicamente em tudo de mais importante em que a gente se alimenta. São macromoléculas orgânicas naturais, para ficar bem claro. O primeiro exemplo que a gente pode falar são os carboidratos, que pode ser representado aí pela glicose, que ele se liga para formar celulose e amido, que são polímeros de condensação naturais. A glicose pode ser produzida, pelos vegetais por meio da reação de fotossíntese, como a gente pode ver aí nessa equação, ok? Agora, o mais interessante de tudo isso é que todos os vegetais, pessoal, produzem substâncias naturais orgânicas, mas a partir de substâncias naturais inorgânicas, como normalmente a água e o gás carbônico são inorgânicos, mas eles ajudam os vegetais a produzirem substâncias naturais orgânicas. Isso é muito interessante. Outro tipo bem claro também são a sacarose, que também é um tipo de carboidrato, ok? Contém-se na cana-de-açúcar, beterraba, enfim, é aquele açúcar que a gente ingere normalmente em pacotes de 1 quilo que compramos em mercado. Os lipídios, eles são representados basicamente em óleos, em gorduras, além também de esteroides naturais, como o colesterol que esteja presente no ovo, nas carnes vermelhas, em manteiga, entre outros. As proteínas também é muito importante, é um polímero natural importantíssimo para a saúde da nossa alimentação diária. Elas são formadas por a união de moléculas de aminoácidos e a gente pode encontrar a proteína facilmente em leguminosas, seja feijão, seja soja, também em carnes brancas e carnes vermelhas, em laticínios, certo, pessoal? Indo mais específico agora para o conteúdo da gente.
As substâncias orgânicas é um conteúdo tão grande que os químicos tiveram que criar 4 grupos, que nesse caso se chamam de funções orgânicas, onde cada elemento dentro dessas funções eles possuem alguma semelhança entre si. Então vamos ver aqui de maneira rápida os 4 tipos de funções orgânicas. Lembrando que tudo isso tem carbono, já que é orgânico. O primeiro tipo de função orgânica, são as funções hidrogenadas, que também podem ser chamadas de hidrocarbonetos. Eles são compostos formados apenas por 2 elementos químicos que sejam exatamente o carbono e o hidrogênio. Sempre que vocês verem alguma cadeia carbônica só com C maiúsculo e H maiúsculo, é um hidrocarboneto. Tem vários tipos, nós vamos ver depois. Se por acaso naquela cadeia carbônica tiver contido também o elemento oxigênio, ele agora vai ser chamado de uma função oxigenada. E também existem vários tipos, como podemos ver aí no slide. Se nessa cadeia carbônica também fazer parte agora o nitrogênio, cria-se uma nova função, que é a função nitrogenada, e também tem vários tipos, como as aminas e amidas, nós vamos ver na frente. Além das funções halogenadas, que são aquelas cadeias carbônicas formadas por aletos, né, substituindo algum hidrogênio. E aletos são todos elementos da tabela periódica que estão na família 7A, que é aquela coluna vertical encostada na última, que é a dos gases nobres. Então, sempre que tiver um daqueles elementos na cadeia carbônica, é uma função halogenada, beleza? Na próxima aula, nós vamos estudar aqui direitinho essa tabela e eu vou mostrar exemplos para vocês, onde nós vamos praticar e aprender pelo menos, né, a nomear os compostos orgânicos mais fáceis. Então, vamos aprender juntos esse conteúdo e até o próximo vídeo, pessoal. Acompanhem de verdade e assinem o meu canal. Valeu!